Pai, contigo nós saltamos muralhas, o Davi disse isso. Contigo nós perseguimos os nossos inimigos, os alcançamos e os vencemos, o Davi disse isso. Eu peço a Ti, ó Deus, que como Davi dizia essas frases fortíssimas a Teu respeito, que essa pessoa também possa dizer. Se ela chegou nessa igreja, Pai, hoje, com alguma dificuldade física, alguma enfermidade mental, algum problema psicológico ou qualquer outro tipo de problema, sentindo-se até perseguida por entidades, Pai, que essa pessoa saia daqui pensando como Davi, que ela saia daqui na certeza de que é o Senhor que dá vitória, que ela saia daqui com a certeza que o Senhor faz com que ela voe, Pai, com asas como de águia, que ela salte como uma corça, que ela seja vitoriosa em todas as batalhas. Ela vai passar pelo vale do sal como Davi. O Davi venceu 18 mil inimigos no vale do sal, no vale da vitória. Eu peço a Ti, dá vitória para essa pessoa, ainda que ela esteja no vale. Dá vitória para essa pessoa, qualquer vale, um vale de doença, de enfermidade, um vale de problemas financeiros, um vale, Pai, de charco de lodo, de lama. O Davi dizia: Ele me tira do charco de lodo e me coloca numa rocha firme. Jesus, coloca essa pessoa numa rocha firme, traz a Tua libertação. Só o Senhor pode libertar como ninguém faz. O Senhor é o nosso libertador, o nosso lugar alto, o nosso castelo forte. E eu lhe peço, Pai, liberta o Teu povo, traz a Tua presença neste lugar, faz com que essa pessoa saia daqui cheia de fé, nunca desanimada, mas cheia de fé, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. E já abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Só para lembrar, né? Coloca na tela para mim, só para lembrar, 2 Samuel 8, versículo 13. Isso aqui é o propósito. O som tá bom para vocês aí, pessoal? É porque tá meio, acho que tá com muita, como é que fala? Isso é uma coisa que eles colocam aí na mesa do som, que dá uma coisa estranha, parece que está ecoando para tudo quanto é lugar a voz, né? Som, 1, 2, som, mas já está melhorando já, o irmão já deu uma olhada lá, já ficou mais normal, né? Porque senão eu fico com voz metálica, parece que eu sou robô. Eu não sou uma inteligência artificial, não. Eu sou um pregador do Evangelho, simples pregador do Evangelho. Diga amém, Jesus. Bom, 2 Samuel 8,13 está na tela. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, mas na tela está escrito: também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do sal, a saber, a 18 mil. Então o Davi com seus valentes venceram 18 mil sírios no vale do sal. Eu estou chamando o vale da vitória, então, né? E eu estou entregando um sachê de sal mesmo, consagrado, para você usar com a sua fé, lembrando que sempre todo o uso da fé tem que ser equilibrado, mas tem que ser dirigido por Deus. Mas eu estou entregando esse sal para que você possa usar a sua fé, porque foi no vale do sal, ou esse vale do sal se transformou no vale da vitória, em nome de Jesus. A irmã já tem um aqui, já pegou na entrada, né, irmã? Pegou na entrada, é o sachê de sal. Se você não pegou, você pode pegar durante o culto, eu vou mandar entregar, tá bom? Pode pegar, essa é da senhora. Já recebeu? Já está na benção. Não, já está na benção. Diga amém, Jesus. Entenderam então, pessoal? Vale da vitória. Às vezes a gente passa por um vale que o salmista Davi chamou de vale da sombra da morte. E ele falou: eu não temo mal nenhum, Deus é comigo, então não temo mal nenhum. Eu estou passando pelo vale da sombra da morte. E às vezes parece que a gente está realmente passando por um vale, né? São problemas de enfermidades que aparecem, doenças, dores no corpo, problemas com filhos, enfim, aquele momento em que parece que tudo está dando errado, é estranho. Você é de Deus, você sabe que você é de Deus, você sabe que você não é um pecador, mas mesmo assim as coisas não estão dando certo.
Essa é a hora boa para você pegar como uma oportunidade para exercitar sua fé, e não para murmurar, senão você vai perder de vez. O Davi não murmurava, e eu quero falar sobre isso com você hoje. Tem gente que está na igreja, mas o cântico dela para Deus ainda é um cântico velho. Quer dizer, não ainda, se tornou um cântico velho. E tem gente que precisa voltar a ter um cântico novo na boca. Amém, Jesus? É isso aí, irmão. Tem que voltar a ter um cântico novo. Eu falava com a minha esposa esses dias, a gente estava conversando, você viu que eu estive fora aí uns 2 dias fora, 2 dias só fora, resolvendo aí, enfim, numa missão, digamos assim, né? 2 dias fora, mas hoje já estou de volta, glória a Deus. Amém, Jesus? E nesses dias a gente estava lembrando do começo, a gente estava falando sobre isso, eu e ela. Falei, poxa, no começo a pessoa não quer saber de nada para fazer a obra. Ela entende que a obra de Deus é tudo na vida dela, a vida dela está entregue a Jesus Cristo, ela faz todo tipo de sacrifício, mas tem pessoas que começaram assim tão bem. Aí depois vai, aí começa a reclamar de tudo, a ver defeito em tudo, a murmurar de tudo. É o cântico velho. O cântico era novo, ficou velho. Precisa voltar a ter um cântico novo. Amém, Jesus? Precisa voltar a louvar a Deus com suas ações e seus lábios, independente da condição. Independente da condição. Olha só o que, agora sim, na mensagem de hoje, olha só o que o Paulo vai falar aqui na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Olha aqui o versículo 57. Aliás, vamos falar 56, 57. 56 diz assim, ora, o aguilhão da morte é o quê? A arma da morte. Como que a morte, o espírito da morte age em nosso meio? De que maneira ele mata a gente? De que maneira ele desvia a gente do caminho? De que maneira ele separa a gente de Deus? Qual é a arma para ele separar você de Deus? O pecado. Não é à toa que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? O próprio apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Ele fala, ora, o aguilhão, a arma da morte é o pecado. É a arma mais poderosa que o diabo tem, é o pecado. É por isso que é tão difícil viver longe dele. É por isso que a gente passa o dia todo, a semana toda, lutando para não pecar. É por isso que de vez em quando as pessoas se aproximam de você só para te irritar. A ideia do diabo é fazer você pecar. É fazer você falar palavras ou tomar atitudes que te levam ao pecado. O diabo vai fazer de tudo para te separar de Deus. E a grande arma que ele tem para te separar de Deus é quê? O pecado. O aguilhão dele é o pecado. Para te ferir. Aguilhão é aquela arma que fere o boi. Certo? Que queima o boi, que fere o boi. Então, ele quer ferir você, ele quer fazer você achar um pecado normal, ou continuar em pecado, ou voltar ao pecado, porque ele sabe que o pecado, ele separa a gente de Deus. Por isso que hoje em dia poucas pessoas pregam sobre pecado. Eu estava pensando na palavra santidade, e eu fiquei pensando, eu falei, caramba, quanto tempo não ouço uma mensagem falando essa palavra, santidade, parece que está proibido falar de santidade. O diabo parece estar calando a boca de alguns pregadores que ninguém mais fala de santidade. Fala até de obediência. É um pouco parecido, mas a santidade é mais incisiva, né? Você tem que ser santo, senão você não vai ver o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é uma coisa mais firme, você tem que andar correto mesmo. Pronto, agora já vem esses pastores antigos falando de que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu não posso. Não é nada disso. A Bíblia fala que sem santidade você não verá o Senhor. E qual é a arma do pecado? Qual é a arma de Satanás, então? Para fazer você perder a santidade, se separar de Deus e, consequentemente, ficar na mão dele, do diabo. O pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei.
Porque a lei, quando pegava a pessoa em erro, a lei era brava. Alguns até, se você for ver a lei de Moisés, alguns casos até era favorável à pena de morte. Se você for ver a lei de Moisés, por exemplo, adultério. Quem era pego em adultério, no ato do adultério, podia ser apedrejado até a morte. É uma coisa mais simples hoje, infelizmente. Entende? Então, assim, ele fala então, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus a gente vive na graça e não vive na lei. E 57, agora chegamos no 57. Mas, graças a Deus, que nos dá o quê? A vitória por nosso Senhor. A Nova Versão Internacional diz, mas graças a Deus que Ele nos faz vitoriosos. Então Ele me faz vitorioso, mas vitorioso sobre o quê? Sobre o pecado. Por quê? Porque o pecado é a arma poderosa que o diabo tem para separar você de Deus. Então quando você começa com um cântico velho, ou deixa o seu cântico novo envelhecer, e você não tem mais cântico novo nos seus lábios, ou nas suas ações, né? Ele está começando a atrair você, para que você peque e você se separe de Deus, e ele possa então vir com a natureza da morte. Eu penso que uma doença é a natureza da morte, a natureza dele: ira, contenda, dissensão, separação, traição, promiscuidade, prostituição, é tudo natureza do diabo, natureza da morte, natureza que são pecados que ele coloca sobre a vida da pessoa, e a pessoa não consegue se desvencilhar. Então, amém, Jesus? Você quer passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal nenhum? Você quer passar pelo vale do sal, guerrear e vencer? Quer ter o seu vale da vitória? Precisa aprender isso, irmão. Que a pessoa quer servir a Deus de qualquer maneira, e na hora que o vale chega, a gente sabe que chega, aí a pessoa quer vencer de qualquer maneira, não vai vencer de qualquer maneira. O diabo sabe disso, por isso que o pecado é a arma dele. Por isso que o aguilhão da morte, o aguilhão de Satanás, o aguilhão da natureza de Satanás, a arma dele é o pecado. E é por isso que o pecado fica tão perto da gente. Num olhar, num tato, numa amizade, no cheiro. Tem gente que até quando sente certo tipo de perfume lembra da época do pecado, lembra de pessoas, lembra de lugares. O pecado está sempre, pode reparar, o pecado está sempre cercando você. Quando você era do mundo, na ignorância espiritual, tudo era normal. Mas quando você vem para Deus e aquela ignorância espiritual sai, então tudo que você fazia, você começa a ver a mão de Satanás ali. Aí agora você vai ser o próprio, você mesmo vai se policiar, porque você mesmo vai perceber o que estava errado na sua vida. Só que você vai ter que ser forte para vencer isso, porque isso vai estar sempre perto da gente. Isso não está longe, isso está perto. Pensamento, sentimento, desejo, pecado, isso não está longe, isso está perto. Eu tenho que ser forte para vencer isso aqui. E aí a Bíblia fala que por intermédio de Jesus Cristo, eu sou vitorioso sobre o pecado. Eu venço o pecado. Então, qual é o primeiro inimigo que uma pessoa que quer uma vida com Deus, qual é o primeiro inimigo que uma pessoa que quer uma bênção de Deus, que quer andar com Deus, que quer ver Deus operando milagres na sua vida, qual é o primeiro inimigo que essa pessoa tem que vencer? Fala para mim. Está claro ou não está? Então por que a pessoa acha que não? Alguns acham que não, até dentro da igreja, até pastores agora tem umas pregações aí, meio água com açúcar, meio xoxa, meio esquisita, que pode tudo. Não, irmão, não pode tudo não, sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém, Jesus? E é por intermédio de Jesus Cristo que eu venço o pecado, que eu sou vitorioso sobre ele. É somente por intermédio de Jesus Cristo, não tem como eu conseguir vencer pela minha própria força. Por isso que eu tenho que me afastar do mal, me afastar da aparência do mal, correr da aparência do mal. A Bíblia manda eu fazer isso, porque não é com a minha força, é com a força de Deus na minha vida. Amém, Jesus? É por isso que eu sempre ensino a se afastar. Se afasta, aparentemente é mal. Essa pessoa se aproxima e logo me dá vontade de tocar nessa pessoa. Ela não é minha esposa, ele não é meu marido, então tem que sair de perto dessa pessoa. E por que não saiu ainda? Vai esperar cair? Está confiando na sua carne? Está confiando na sua força? Vai cair.
Vai cair, não tem jeito, irmão. Entende isso? Quem me dá a vitória sobre o pecado, sobre essa arma poderosa do diabo, é uma arma poderosa o pecado, que está fazendo um monte de crente caírem. Ou não? É. E quem vai dar essa vitória para a gente? Jesus Cristo. Ele que vai me fazer vitorioso sobre o meu pior inimigo, que é o pecado. É o pior inimigo que a gente tem, porque quando você começa a pecar e achar normal esse pecado, achar até que Deus está aprovando o seu pecado, porque o seu caso é diferente, como muita gente hoje está pensando, essa pessoa já está na mão de Satanás. Pode ser até um pregador, já está na mão de Satanás. Pode ser um pregador que arrasta a multidão, já está na mão do diabo. Por quê? Ele foi dominado pelo aguilhão da morte, que é o pecado. Amém, Jesus? Ele já foi dominado. E a gente precisa lutar. A primeira vitória que eu tenho que ter, aquilo que vai me fazer com que Deus me julgue, o homem vitorioso, não é o meu carro nem a minha casa, não é a minha conta bancária gorda, não. O que vai fazer Deus olhar para mim e me ver como homem vitorioso, é Ele me ver como um homem que está vencendo o pecado. É assim que Deus vai me olhar e falar, esse aí, o Ednilson é vitorioso. Por quê? Porque toda hora o pecado se apresenta para ele e ele diz, não, 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 se afasta de mim. Aí Deus vai olhar para mim e vai me ver como um homem vitorioso. Não é pelo meu carro, não é pela minha casa, não é pelos meus bens, não é pelo salário que tem, nada disso. É pela vitória sobre o pecado. Por intermédio de Jesus eu sou vitorioso porque eu venci o pecado. Amém, Jesus? Está aí, ó. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nova Bíblia Viva, eu acho que eu falei errado, né? Nova versão internacional. É a Nova Bíblia Viva de Portugal. Como agradecemos, é essa aí. Como agradecemos a Deus por tudo isso. É Ele que nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso. Vitoriosos, então, aqui. Não é você vencendo o câncer, não é você vencendo uma doença, não é você... Não, isso é coisa da terra. E Deus te vê como uma pessoa firme na fé quando você vence. Mas Ele está falando de pecado. Então, como Deus me vê vitorioso? Poxa, eu posso estar lutando para prosperar ainda, posso estar lutando por uma enfermidade, mas se eu venço o pecado que de perto está sempre perto de mim, me rodeando, se eu venço todas as investidas do diabo sobre a minha vida para que eu peque, então Deus já me vê como um homem vitorioso. Deus já te vê como uma mulher vitoriosa. Deu para entender? Então a minha vitória não será confirmada pelas coisas que eu consegui, pelas coisas que eu conquistei nesse mundo, mas sim pela minha santidade. Quando você tomar uma decisão, você de Jesus de verdade, vou largar esse pecado. Quando você fizer isso, Deus vai olhar para você e vai ver, essa pessoa é vitoriosa. Eu posso conceder a bênção para essa pessoa. Eu posso abrir o caminho para essa pessoa. Essa vence, essa é minha guerreira, meu guerreiro. Esse vence de verdade. Mas tem gente que está achando que não. Que Jesus só vai te ver vitorioso quando você for curado, só vai te ver vitorioso quando você comprar um carro novo, só vai te ver vitorioso quando você comprar uma casa boa, só vai te ver vitorioso quando você tiver a saúde, só vai te ver vitorioso quando você tiver dinheiro sobrando. Não, 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 não. Ele nos abençoa em tudo isso, mas Ele vai te ver vitorioso quando você andar em santidade e dar um basta para esse pecado. Aí Ele vai falar, ali vai uma pessoa minha, uma pessoa vitoriosa. Ele vai te reconhecer. Diga amém, Jesus. Nós temos que colocar esse cântico novo nos lábios. O salmista vai falar isso no Salmos 98. Salmos 98. Tem um vale da vitória para você, irmão. Esse vale que você está passando aí, ó. Você fala assim, ai, coitado de mim, olha o que eu estou passando, misericórdia, Deus não me ama, ninguém me ajuda. Para com esse cântico velho aí, irmão. Esse cântico velho não vai te dar vitória a hora nenhuma. Pelo contrário, só vai te afundar mais ainda. Tem que voltar a ter, ou passar a ter, porque tem gente que nunca teve, um cântico novo. Olha o que o Davi vai falar aqui, ó. Olha o que o salmista vai falar aqui, ó. Cantai ao Senhor um cântico. Oh, glória. Chega de cântico velho.
Porque ele fez o quê? Maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Diga amém. Essa vitória é o quê? Sobre quem? Sobre o pecado. Então, não se veja por derrotado. Eu sou um derrotado. Por quê? Porque eu não tenho nada. Para com isso. Se alguém está te ensinando isso, está te ensinando errado. Tem gente que tem tudo. Diz que é de Deus, mas vive em pecado. A vida está toda errada. É derrotado nos olhos de Deus. Embora tenha tudo, está derrotado. Tem gente que ainda não tem nada. Ainda. Um dia vai ter, porque Deus vai honrar. Mas ainda não tem nada. Ainda não tem nada. Ainda está enfrentando suas batalhas até no próprio corpo com enfermidade. Mas está enfrentando com dignidade. Continua em santidade, sem pecado. Deus está falando, isso é vitorioso. Foi isso que ele quis dizer lá na primeira carta aos Coríntios 15:57. Mas é o Senhor Jesus Cristo que nos dá vitória sobre essas coisas. Que coisas? O aguilhão do pecado, que é o aguilhão da morte, que é o pecado. Enquanto você não vencer isso, você não vai ser visto como vitorioso, como vitoriosa aos olhos de Deus. Mesmo que você tenha vitória, né, em várias áreas da sua vida. Porque Deus é misericordioso sim, e você também é capaz. Então, pela sua capacidade, pela misericórdia de Deus, você vai conquistar muita coisa. Pela sua capacidade, pela misericórdia de Deus, pode até ser curado, sair daqui curado hoje. Mas se quiser continuar com essa vida errada, Deus não te vê como uma pessoa vitoriosa. Se quiser continuar com essa vida errada, Deus vai lhe ver como uma pessoa derrotada. Que a qualquer hora que o diabo quiser, ele volta. Por quê? Porque está a porta escancarada para ele entrar. Com convite em cima ainda. Pode vir, pode vir. Seja bem-vindo. Ainda tem uma placa ainda na casa do crente dizendo assim, seja bem-vindo. Por quê? Porque aqui tem pecado. Quem domina aqui é o pecado. Aí você vai falar, mas ele prosperou, pastor. Mas ele venceu a doença, pastor. Sua capacidade, a capacidade da medicina e a misericórdia de Deus. Mas Deus olha e vê, que derrota. Acabei de curar essa pessoa e já está na mão de um amante. Mas que derrota. Acabei de abençoar essa pessoa financeiramente, já está gastando dinheiro no bicho e fica criticando as ofertas da igreja, os dízimos da igreja. Mas está lá gastando dinheiro com a bebida de novo. Já está gastando dinheiro com cigarro lá, de novo. Já está gastando dinheiro lá com o motel, de novo. Derrotado. Acabei de abençoar. Derrotada. Deus não vê a gente como vitorioso pelo que você conquistou aqui na terra. Deus vê a gente como vitorioso quando a gente vence o pecado e anda na presença dele. Está dando para entender? Então o que eu preciso ter na minha boca? Um cântico novo. Nada de ficar agora entrando na presença de Deus. Senhor, eu preciso falar contigo, estou desesperado. Aquele homem foi embora e me deixou sozinho. Aquele homem nem era seu marido. Mal conheceu, já botou dentro de casa, está reclamando de quê? Tem que agradecer a Deus. Outro dia, um tempo atrás, aí, uma pessoa veio falar comigo, um homem já de quase 50 anos, choroso, quase 50 anos já, choroso, ela me largou, pastor, ela não quer saber de mim, pastor, estou sofrendo demais, ora para ela voltar para casa. Eu falei, quanto tempo vocês são casados? Não, eu conheci ela semana passada. Está de brincadeira, irmão? Está pensando que o céu é o quê? Está pensando que o céu é brincadeira? Eu olhei para ele e falei, irmão, pelo amor de Deus, você não está vendo que Deus pode ter tirado de você um problema sério lá na frente, que dá até espancamento, morte, tudo? Você está vendo toda hora isso acontecer na televisão? Por que você está numa relação dessa? Uma semana e Deus já te mostrou que está tudo errado. E você vai me pedir para orar por uma coisa dessa? Como é que eu vou orar por uma coisa dessa? Eu vou gastar meu tempo orando por uma coisa dessa? Mas vou te contar, irmão. A pessoa entra na igreja, mas não quer saber de Deus. Ela só quer saber o que Deus tem para fazer na vida dela. Deus está falando, o aguilhão da morte é o pecado. É o pecado que é forte na vida do homem e que ele tem dificuldade de largar. Aí ele fala, mas Jesus Cristo te dá vitória sobre o pecado. Aí vai começar a acontecer as coisas. E são coisas que virão e serão consistentes na sua vida. Não é só a misericórdia de Deus te abençoando e você indo para a igreja dando glória a Deus e voltando para a vida errada. É uma coisa consistente, é uma mudança de vida, é uma virada de chave. Cântico novo, irmãos.
Sabe? Cantai ao Senhor o cântico novo, porque Ele fez maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Glória a Deus. Deus te dá a vitória. Mas o cântico é novo, não é vir para a igreja chorando, não, entrar na presença de Deus, até na sua casa mesmo, no seu carro. Eu vim de lá, em casa até aqui, foi meia hora de viagem hoje. Só orando, nem liguei rádio. Falei, vou só orar hoje que eu preciso orar. E vim orando, meia hora de oração até chegar aqui. Poxa, tem que virar a chave. O ano está começando, irmãos. As promessas que você fez em dezembro já estão ficando para trás. Hoje, que dia é hoje? 24? Então, já tem 24 dias que você, lá em dezembro, prometeu um monte de coisa que ia fazer, e já passaram 24 dias do ano novo, e você não fez ainda. Estou esperando. Ano passado foi a mesma coisa. Esperou, chegou dezembro, você não fez. Está esperando o quê? Vai lá e faz. Deus não mandou fazer? Você não prometeu Ele que ia fazer? Tem que ter um cântico novo, irmão. Chega de cântico velho. Passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos e você está falando a mesma coisa. Está pedindo a mesma coisa. Está fazendo as mesmas reclamações. Tem gente que não para em igreja, porque toda igreja tem defeito para a pessoa. Essa pessoa tinha que ir lá para o meio do mato e viver no meio do mato sozinho. E fazer uma igreja sozinha para ela, uma igreja perfeita, não existe. Que cântico velho é esse? Só vive reclamando de tudo. Está na hora de um cântico novo, irmão. Começar a adorar a Deus. Parar de olhar para a direita e para a esquerda e começar a olhar para o céu. Parar de olhar para os defeitos dos homens e começar a olhar para a palavra. Se firmar numa igreja, parar de ficar pulando para lá e para cá, igual pulga na cabeça de... Não, pulga não. Piolho, né? Pulga pula mais do que piolho, né? Eu acho que para pegar pulga é difícil. O bichinho pula que só. Tem gente que parece assim, irmãos. Não consegue. Olha o que ele vai falar aqui. No Salmo 118, versículo 11. Vamos lá. Está dando para entender até aqui? Você entendeu o que é um cântico novo? Você, não sei se você conhece alguém que quando você senta do lado dela, ela só reclama da mesma coisa o tempo todo? É enjoado ou não é? Ou não é enjoado? Pô, tá de brincadeira, irmão. Você crente que vai ouvir uma coisa nova. Hoje amanheci muito bem, hoje foi uma bênção, essa semana passou. Que semana abençoada. Mas não, aí você chega cheio de esperança de ouvir uma coisa dessa, você chega perto da pessoa, e aí? Pede se o pastor para orar por mim, e aí? De novo, a minha vida, não sei o que acontece, é um sofrimento, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu neto, é a minha filha, é a minha empresa, é o meu dinheiro que falta, é a minha saúde, é não sei o quê. Meu Deus do céu! Cadê o cântico novo? Você vê que uma pessoa está sem esperança já. Está faltando comunhão com Deus. O aguilhão da morte está começando a tomar conta dessa pessoa, tá? É sempre bom lembrar que a murmuração, ela é a pessoa que reclamona, né? Isso é um pecado que também, diz a Bíblia, não vai entrar no reino dos céus. A pessoa fala assim, mas eu não sou adúltero, tá? Mas o murmurador também não entra, diz a Bíblia. Não entra no reino, sabia? Tem que estar na hora de mudar o cântico aí, irmão. Fica alerta, fica ligado. Amém, Jesus? Porque a Bíblia fala que o beberrão não vai entrar no reino, o adúltero não vai entrar no reino, mas a Bíblia fala que o murmurador também não vai entrar. Quem está com cântico velho aí, só reclamando, não tem um cântico novo para falar para Deus, está na hora de mudar. Mas minha vida está mal. Ué, e daí, irmão? É reclamando que você vai mudar a sua vida? É murmurando? Não, se tem para reclamar, vai reclamar lá nos órgãos competentes. Vai fazer suas reclamações por escrito. Vai lutar pelo que é seu. Aí você pode fazer isso. Mas diante de Deus, ficar reclamando,
Você só está perdendo a oportunidade de invocar a Deus na sua vida, um Deus que tudo pode, um Deus que pode mudar completamente, mas você não sabe nem orar, só sabe reclamar. Reclamação é no pequenas causas, onde são esses órgãos aí? Procon, né? A reclamação é nesses lugares. Vai lá reclamar, vai no balcão de reclamação lá, liga para o seu cartão de crédito, vai reclamar com ele, vai até lá e vai reclamar lá, vai correr atrás dos seus direitos. Isso não é pecado não. Agora chegar diante de Deus falando: Senhor, o Senhor não muda o meu marido, meu Deus, de novo ele chegou bêbado em casa, tem uma mancha vermelha, estou achando que é batom. Meu Deus, irmão, começa a repreender o espírito da adultério, amarrar, falar, e vai louvar a Deus. Amém, Jesus? Meu pai, nunca vi uma pessoa reclamona ser abençoada e ser feliz, irmão. Nunca. Nada funciona. A gente precisa virar a chave, precisa colocar um cântico novo, como disse o Davi. Rápido, começar a se envolver com Deus e confiar mais em Deus. Aí você se enche de esperança, mesmo com a vida ainda toda atrapalhada, você se enche de esperança e as coisas começam a mudar. Versículo 11 e 12 do Salmo 118. Olha o que o salmista fala: é 11, né? Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor ele está falando de nações inimigas, tá? Então é alguém que está sendo cercado por inimigos, e o inimigo cercou e depois tornou a cercar, voltou. E volta, irmão, volta. Você vem na igreja num domingo, por exemplo. Domingo a gente está com uma reunião muito boa. Vê se você vem domingo agora, não falta não. Domingo está muito forte, a gente está levantando as mãos, pastores e obreiros, para abençoar você. É oração mesmo de levantar as mãos. E também estamos fazendo o propósito dos sonhos, para que Deus possa te dar novos sonhos, novos projetos na sua vida, ou então te ajudar nos que você já tem, no nome de Jesus. Está muito forte o nosso domingo. Aí você vem, aí você fica feliz, você sai daqui cheio de esperança. Não, eu ouvi essa palavra falou forte comigo, Deus vai me abençoar. Mas aí passa um dia, 2, 3, uma coisa estranha acontece, outra errada acontece, uma coisa ruim acontece, e você volta, no outro domingo, você já volta de cabeça baixa novamente. Exatamente como você entrou no domingo anterior, de cabeça baixa e reclamando de tudo. Aí vai sair de novo de cabeça erguida, falando: já venci. Mas passa uma semana, volta de cabeça baixa, reclamando de tudo. Essa pessoa não vai alcançar, irmão. Ela não consegue. Ela precisa mudar. Os inimigos cercam e tornaram a cercar. Mas no nome do Senhor, é o Senhor. Cercaram-me como abelhas. Alguém aqui já foi cercado por abelhas? Já ficou com o rosto deformado? Mas era uma abelha só, pô. Não, estou falando uma abelha. Eu estou falando de cercado por abelhas. O salmista está falando que ele ficou cercado e era tanta gente, os inimigos, o exército. Era tanta gente que ele teve a impressão de que ele estava cercado por abelhas. Entende? O meu padrasto, está amarrado. Um homem que ficou com a minha mãe por quase 2 anos. Depois de muitos anos que a minha mãe ficou viúva, ela encontrou uma pessoa. Essa pessoa tinha um sítio velhinho, bem velhinho mesmo. Bem velhinho, mas a gente sempre foi simples demais, graças a Deus. E a gente se divertia naquele sítio velhinho. E lá em cima, assim, ele criava abelhas e levava mel puro. Tirava mel, era muita abelha, tirava mel puro das abelhas. Bom, aí a gente estava lá no sítio, as famílias, as crianças, sobrinhos, primos e tudo mais. E de repente a gente foi lá em cima ver a abelha, irmão. Aí ele falou: não grita,
Só vou ver, só para vocês verem. Não grita, não mexe em nada. Uma das sobrinhas, pequenininha, né? Criança, né? Foi lá e começou a gritar. Só viu aquele negócio fazendo assim, ó. E subiu aquele monteiro de abelha assim, ó. Perna para quem te quer. Só peguei o meu, peguei a minha, eu grudei, eram pequenos na época, eu 2 filhos já, grudei e corre, todo mundo correndo, e aquelas abelhas cercando a gente, todo mundo saiu picado, inchado desse jeito aí. Cercado de abelha. Graças a Deus que a gente conseguiu correr antes delas atacarem, e não chegou a morder muito, então não teve nenhuma alergia, não teve que correr ninguém para o hospital, mas ficamos picados de abelha. É horrível, você não tem para onde ir, você só pode correr, se tiver água, mergulha. É complicado, você vê uma abelhinha só, deixou a boca da irmã toda inchada aí. Imagine cercado por abelhas. Mas olha só o que o Davi está falando. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. É Deus que te dá a vitória. Mas eu preciso, qual é o primeiro inimigo que eu tenho que vencer? É o pecado. Não é a doença, não é a miséria, não é o desemprego, não é a dívida. O primeiro inimigo que eu tenho que vencer é o pecado. Entende isso? Então, quando você está sendo tentado, você não está em pecado, você só está sendo tentado. É tentação, não é pecado, é só tentação. Então veio a tentação. Você precisa vencer essa tentação para ela não se efetivar, para que ela não se torne pecado. Porque o primeiro inimigo que eu tenho, que preciso ser vencido, é o pecado. Não é a doença. Então a gente quer pedir a Deus cura, a gente quer pedir a Deus prosperidade, a gente quer pedir a Deus cliente, a gente quer pedir a Deus que a empresa cresça, a gente quer pedir a Deus a cura do filho, a gente quer pedir a Deus a nossa cura, a gente quer pedir tanta coisa a Deus, e não é errado. Mas o primeiro inimigo, que olha, é como uma abelha, irmão. É como um enxame de abelha te cercando. Não pense que o diabo vem fraco, não. Ele vem forte quando se trata de pecado. Ele quer mexer com a sua cabeça. Ele quer ver você olhando e duvidando, e tendo medo, e tendo raiva, e desejando. Ele quer que você olhe e deseje. Entende? Uma vez, numa igreja que eu fui pastor, uma senhora que na época devia ter uns 20 e tantos anos a mais que eu, naquela época. Bom, agora também vai ter, né? Lógico, se naquela época tinha, agora também tem. Não sei nem se ela está viva aí, porque hoje eu estou com 56, era uns 20 anos atrás. Ela deve estar com uns beirando os 80 agora aí, 80 e pouco. Bom, essa senhora, ela sumiu da igreja. Olha só, o que é um espírito de pecado na vida de uma pessoa? Ela sumiu da igreja. E aí eu estou fazendo os cultos, aí ela apareceu. Aí eu vi aquela senhora assim, fiquei feliz, lógico. Um pastor vê a ovelha voltar, você fica feliz. E eu desci, comecei a orar pelas pessoas e fui lá, orei por ela. E falei para ela assim, não lembro o nome dela agora, vamos chamar de Maria. Eu falei, dona Maria, que bom ver a senhora de volta, hein? Aí ela falou assim, posso falar com o senhor depois? Pode, claro. Isso aí, continuei orando pelas pessoas. Final do culto eu sentei com ela assim na primeira fila da igreja. Eu sempre faço o seguinte, quem já recebeu meu atendimento sabe. Eu sento numa cadeira, levanta a outra e a pessoa senta na outra, já para deixar um espaço entre eu e a pessoa. Até para a gente conversar sem cuspir um no outro. Amém, irmãos? E também para que todo mundo de longe veja que nós estamos separados. Não estamos grudadinhos no outro, né? Eu quero que a pessoa veja isso de longe. Então, geralmente eu sento, levanto um banco e a pessoa senta do outro lado. E eu fiz isso. E ela falou assim, pastor, eu queria falar com o senhor que eu me afastei da igreja, mas é assim, não tem nada demais não. Nada contra a igreja. Eu amo essa igreja. Eu amo vocês. Eu falei, então tá, irmão, mas por que a senhora se afastou então? Falasse com a gente se aconteceu alguma coisa. Não, aconteceu sim. Aí eu falei, o que aconteceu? Pastor, é que eu comecei a gostar de uma pessoa aqui na igreja e eu sabia que não ia dar certo. Como que a senhora sabia que não ia dar? Pela índole da pessoa, a maneira da pessoa ser, eu sabia que não ia dar certo. Aí eu falei, já que eu estou gostando dessa pessoa, é melhor eu sair.
Aí eu falei, ah, é? Aí ela falou assim, pastor, sabe por quê? Porque eu estava gostando de um pastor. Eu falei, sério, irmã? E esse pastor é casado. Aí eu falei, é sério, irmã? E esse pastor é o Senhor. Levantei da cadeira. Levantei rapidinho. Eu estava sentado, eu levantei. O quê? É o Senhor. Irmã, a senhora está certa, melhor a senhora sair mesmo. Brincadeira. Falei assim, peraí. Aí conversei com ela, depois chamei o pastor. Olha, eu tenho compromisso. Eu conversei com ela normal depois. Mostrei para ela que estava errado. Que aquilo... Mas, sabe aquela coisa? A pessoa não consegue se livrar de pensamentos. Os pensamentos vêm, irmãos. Mas eles vão também. Vamos prestar atenção na palavra, depois conversa. Os pensamentos vêm e eles vão. É como tempestade que vem forte, fica feio, as nuvens ficam escuras, tem trovoada, e você fica até meio assustado, mas uma hora vai passar. Uma hora as nuvens vão sair, o sol vai aparecer novamente. Não adianta você ficar nervoso, não, fica tranquilo. Mas tem gente que não consegue. E aí eu falei para o pastor, atende ela aqui que eu vou para o escritório, tem mais coisa para fazer. Mas irmã, vence isso aí, está repreendido isso aí, em nome de Jesus. Só está confundindo as coisas. Está confundindo porque eu trato vocês bem, só está confundindo. Realmente não tem nada a ver. Ela falou, não, eu sei que não tem nada a ver, pastor. Eu conheço o Senhor já, eu sei que não tem nada a ver. Desculpa de pensar. Eu falei, não, não precisa pedir desculpa não, Deus abençoe a senhora. Ela realmente saiu da igreja depois, não ficou mais. Está certo. Já que não está conseguindo vencer, vai para longe do que está te tentando. Entendeu uma coisa estranha? Mas está na mente da pessoa, irmãos. A maldade é uma coisa que existe e que vai cercar você, mesmo você sendo de Deus. Isso vai te cercar. Então o primeiro inimigo que eu tenho que vencer é qual? O pecado. Por quê? Porque a tentação ela vai aparecer para todo mundo. Mas a tentação, a Bíblia diz, irmão, a tentação não é o pecado. A tentação é o diabo preparando você. Se você brinca com aquela tentação, acha que aquilo é engraçado, acha que não tem nada demais, acha que aquele sentimento é bom, é gostoso, você vai cair. E vai começar a achar que é normal. E vai encontrar pessoas dizendo que é normal. Vai achar que está tudo bem. E não está nada bem. Porque aquilo é a arma do diabo. A maior arma do diabo é o pecado. É a maior arma que o diabo tem contra o crente, é o pecado. Se ele faz o crente andar em pecado, acabou, o crente está na mão dele. Por isso que Jesus nos dá vitória, nos faz vitoriosos, exatamente contra o pecado. É com ele que eu venço. Não é com a minha força, não é com meditação humana, não, é com meditação da palavra e com oração, santificação. Jesus é o nosso libertador, diz a Bíblia, irmãos. Agora, eu tenho que começar a exercitar, tem que ter cântico novo. Sabe, tem que parar de ser uma pessoa que reclama de tudo. Tem que parar de ser uma pessoa pessimista, uma pessoa para baixo. Tem que começar a ver Jesus diferente. Jesus não é só aquele que me dá dinheiro, me dá prosperidade, me dá emprego, me dá cura, que opera na minha família, que restaura o meu... Não, Jesus é o Salvador. É o libertador. Isso é secundário. Ele te vê vitorioso. Vou repetir, ele te vê vitorioso, vitoriosa, não pelo que você conquistou aqui na terra. Ele te vê vitorioso, vitoriosa quando você consegue andar longe do pecado. É aí que Deus olha e vê, essa pessoa é vencedora. Aí ele começa a operar, aí as coisas começam a aparecer. Não porque você tem muito, senão coitado de quem não tem nada, né? Então os crentes das comunidades, das favelas, seriam derrotados? Pô, tem crente que acha que sim. Tem pastor que acha que sim. Tem pastor que acha que se você mora numa casa simples, dentro de uma comunidade, você é derrotado. Mentira! Mentira, irmão. Deus não te vê como derrotado porque você mora dentro de uma favela, numa casinha, não. Deus te vê derrotado quando você é entregue ao pecado. Você pode ter rio de dinheiro, pode ser milionário, se vive em pecado, é derrotado. Pode andar no carrão de 300 mil, de 500 mil, se vive no pecado, é derrotado. É derrotado para Deus. O mundo é que fica babando, olha o carro dele, babando. Olha o salário dele, olha o dinheiro. O mundo que fica babando. Pecado, derrota. Santidade, vitória. Pecado, derrotado. Santidade,
vitorioso. Não importa quem você seja, como você esteja vivendo, se você é uma pessoa que vence o pecado, Deus te vê como vitorioso, como vitoriosa. Começa a usar a sua fé, para de reclamar, comece a usar a sua fé, cântico novo, e você vai ver que Deus vai te dar vitórias em outras áreas da sua vida. Amém? É difícil de entender isso? Qual é o nosso maior inimigo então? O pecado. Quando eu já vou acabar mas deixa eu falar uma coisa. Quando eu fiquei pensando nisso, em cântico novo, logicamente eu comecei a pensar em cântico velho, né? Porque tem muita gente na igreja com cântico velho, tem ou não tem? E é chato, é ou não é? É chato ou não é? Né, irmão? Tem gente que até evita ir na sua casa se você tem cântico velho. Evita ou não evita? Acontece ou não acontece? Tem familiar que fala assim, vamos lá ver fulano de tal. É um irmão, ou a mãe mesmo, ou o pai mesmo. Não, hoje não, pelo amor de Deus, hoje eu quero paz. Por quê? Porque sabe que quando chegar lá vai perder a paz. Porque vai ter as mesmas reclamações. Cântico velho. Entende? É a mesma coisa. E é chato. A gente tem que lidar, são gente que a gente ama, mas é chato. Ou não é? Seja sincero, é ou não é? É muito chato. Mas a gente ama, a gente cuida. Mesmo assim. Mas é muito chato. E eu fiquei pensando nisso. Eu lembrei, por exemplo, não vou pregar não, só a lembrança, de Atos 3, quando o Pedro e o João sobem no templo de Formosa para a hora nona, a hora da oração. Quem que eles encontram lá na porta do templo? O paralítico. O que o paralítico pede para eles? Esmola. Ele fazia isso há quanto tempo? Não. 38 é o do poço lá. 40 anos. O homem estava com cântico velho. Ele nem precisava pedir mais, sinceramente, ele nem precisava pedir mais. Era só sentar na porta do templo e abrir a mão. Todo mundo conhecia ele. Todo mundo sabia que ele estava ali nunca para dar boa notícia para ninguém, só para pedir esmola. Anos e anos com o mesmo cântico, pedindo esmola para o pessoal que entrava naquela igreja. Aí o Pedro e o João deram um cântico novo para eles. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. O que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, se levanta e anda. Levanta daí. E aí a Bíblia fala, acho que no versículo 8, que ele entra saltando e louvando. Aí tá cântico novo ou não? O povo olhou para ele e ficou espantado. Não é ele que a gente vivia dando esmola lá na porta do templo, lá o tempo todo domingo, todo sábado, no caso deles é sábado, né? Todo sábado eu dava esmola para ele. Não é a mesma pessoa? Eles ficaram espantados. Por quê? Porque agora está com um cântico novo. Ele entrou pulando mesmo. Olha o que aconteceu comigo. Ele entrou pulando, a Bíblia fala, saltando e dando glória a Deus. Cântico novo. O pessoal ficou espantado. Naquele dia 3.000 pessoas se converteram por causa desse milagre. 3.000 se converteram por causa daquele milagre. Sua família vai se converter quando você começar a dar pulo e dar glória a Deus dentro de casa. Mas enquanto você está reclamando da comida que você come, você não vai converter ninguém dentro de casa. Amém, Jesus? Eu fiquei pensando, irmão, tem cântico novo, porque o cântico velho só traz coisa ruim. Por isso que o Davi está falando, cântico novo, o salmista está falando, cântico novo, louvai um cântico novo. Chega de dar um cântico velho para Deus. Está dando para entender, sim ou não? João capítulo 3. Vamos ver um cântico velho aqui. Aí eu vou te dar um cântico novo e um cântico velho, tá? Aí você escolhe o que você vai fazer quando sair daqui. João capítulo 3. Essas mensagens estão sendo gravadas para passar para o irmão, para preparar depois, porque as pessoas estão me pedindo essas mensagens. A irmã me ligou esse dia pedindo a mensagem do dia 5. Primeira mensagem do propósito do sonho, do José. Foi uma mensagem daquelas.
Nosso líder, o pastor Mike, chama de mensajão. Foi um mensajão. A irmã me pediu, eu fui procurar, não colocaram no YouTube. Pelo jeito não gravaram, ou se gravaram, perderam a gravação. Aí não adianta gravar. A gente termina perdendo uma mensagem que foi muito forte. Até eu quero ouvir depois, às vezes, porque a gente está sendo usado por Deus no altar, mas às vezes, como servo, a gente quer ouvir. Porque aqui é Deus agindo, né? Então, às vezes, muitas coisas que eu falo aqui, Deus está mandando eu falar e fazer. É só Deus mandando eu falar e fazer. Então, eu quero ouvir depois. Mas aí eu vou lá no YouTube e não acho. Então, para que isso aí? Não adianta nada. Melhor voltar. Aí a irmã me pediu justamente essa mensagem do dia 5. Foi uma mensagem muito forte do José, muito forte. Eu falei sobre ser otimista ou ser pessimista. Cuidado com quem você fala com os seus sonhos. Foi uma mensagem muito forte. Mas não achei. E ninguém está achando a mensagem. Não posso enviar para a irmã. E se não achei, também não enviei para ninguém. Quer dizer, a irmã entra no YouTube. Se você depois, entra no YouTube lá. PR Ednilson Lima. É o meu canal lá. Essas mensagens estão todas lá. Você fica me pedindo, pode ir lá no YouTube. Se inscreve lá. Vai lá para você ouvir a mensagem. E não é mensagem separada, não é mensagem da igreja mesmo. Essa mensagem que você está recebendo hoje. Aí você assiste todinho com calma. Pode mandar para quem precisa ouvir esse tipo de mensagem. Vai lá e se inscreve lá. Precisa esperar que mandem para você. E se não tiver, pode entrar em contato comigo e reclamar com uma irmã que entrou em contato e agora eu soube que várias não estão lá. Quer dizer, estão relaxando. Tem que ficar pegando no pé de quem faz, porque, infelizmente, vacilaram feio. Mensagem boa, não era para ter perdido essa mensagem. Não era, irmão? Poxa, uma pena. Eu falei João, capítulo 3, certo? A gente vai ver sobre um cântico velho. Olha o versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, significa mestre, Rabi, tá? Rabi, ou mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Está dando um elogio para Jesus, sim ou não? Isso é cântico velho, irmão. Que isso, pastor? Tem gente que vive te elogiando, mas só quer te ver por trás. Ou não tem? Sim. Só vive te elogiando e quer te apunhalar. Na primeira oportunidade vai puxar seu tapete, mas vive te elogiando. Vive te elogiando. Vive te elogiando. Na primeira oportunidade vai meter a faca nas suas costas. Isso é cântico velho. Você já tem que você tem que ser esperto, como a Bíblia fala, esperto como a serpente. Não pode ficar se derretendo todo porque a pessoa está te elogiando. Não, cuidado, irmãos. Amém, Jesus? Cuidado com essas coisas. Esse homem chega cheio de coisa. O senhor realmente, olha, o senhor é o cara. O senhor faz sinais tremendos. Poxa vida, eu estou surpreso. Aí Jesus responde assim, versículo 3. Na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o quê? Não pode ver o quê? O reino de Deus. O que Jesus está fazendo? Tramontina. Não adianta vir com elogio. Não vem com esse cântico velho dos religiosos, não, me elogiando. Nem vem. Não tem esse negócio, não. Jesus vai lá na raiz. Ó. Se não nascer de novo, não entra no reino. Nem adianta vir me elogiando, que eu não vou levar você para lá. Não adianta vir querendo me comprar, não. Com elogios, não. Não vai. Esses cânticos velhos precisam sair dos nossos lábios. Jesus, eu te amo, homem. O fariseu, né? Jesus, eu te amo. Passa uma menina lá indo para a praia. Jesus. Rapaz. Jesus. Tá de brincadeira, irmão? Tá de brincadeira? Que ladainha é essa? Que ladainha no ouvido? Deixa Jesus tratar de outra pessoa, então. Quer essa ladainha no ouvido dele? Não quer saber de nada? O pecado é o maior inimigo que a gente tem para vencer. Estou te dizendo, irmão. É o maior inimigo de todos. É aquele que é a arma forte do diabo. E tem muitos que estão caindo. E acham que está tudo bem. Não está nada bem. Aqui é claro. E Jesus percebeu. Ele está vendo com esses cânticos aí religiosos. Esse cântico velho já. Todo mundo vem me elogiar e depois tenta me pegar pelas costas. Aí ele fala mesmo, nem adianta. Se não nascer de novo, não vai entrar no reino. Aí no 4 diz assim:
Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha aí, olha o cântico velho. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, de novo, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito: necessário é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí o Nicodemo vai continuar com o cântico velho dele, questionando, perguntando. Tem gente que é incrível, irmãos. É cântico velho, sabe? Cântico velho. Você vê que a pessoa, pastor, eu quero me firmar, mas não consigo. Por que a igreja faz isso? Por que é assim? Por que pede dízimo? Por que tem desse jeito? Mas é um cântico velho. Eu falo, não vale nem a pena perder tempo, irmão. Você vê que a pessoa não quer nada com Deus. A pessoa só quer duvidar, questionar. Você vai ganhar muito mais, e ela também, se você orar por ela. Porque se você continuar conversando com essa pessoa, você vai ficar com raiva dela, vai ficar chateado. Ou pior, sua fé vai esmurecer. De tanto que essa pessoa critica a sua fé, de tanto que essa pessoa critica o seu Deus, de tanto que essa pessoa critica a sua igreja, de tanto que essa pessoa critica o seu pastor. Esquece, irmão. Você está se sentindo bem na igreja? O pastor tem dado mensagem que te alimenta? Você está entendendo que está andando na palavra? Você está bem com Deus? Então tá bom, acabou, você está bem com Deus. Tem gente que tem esse cântico velho, sabe? E só sabe questionar, e só sabe perguntar, e só sabe, eu quero saber disso, só sabe criticar. É cântico velho, está na hora de um cântico novo. Fulano está só de sandália, deixa a fulana. A fulana está com roupa indecente, problema dela, não sou eu. Acabou. Vem para a igreja para ouvir, vem para a igreja para meditar, vem para a igreja para receber Jesus. Não vem para a igreja para olhar para a vida de ninguém. Diga amém, Jesus. Estou meio arretado hoje. Isso é que dá você tirar um tempinho para você, para poder meditar, buscar. Cântico novo agora, Mateus 16. Entenderam o cântico velho? Entenderam ou não? É aquele homem, né? Ali na porta, 40 anos só. Quando ele teve um cântico novo, o Pedro, no lugar de dar o dinheiro, a esmola, o Pedro deu um cântico novo para ele. Eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho vou te dar, em nome de Jesus, levanteando, cântico novo. Ele também entra pulando dentro da igreja, e todo mundo fica espantado, e 3.000 pessoas se convertem, porque aquele homem agora está com um cântico novo na vida dele. Chega de pedir esmola. Não fica triste comigo não, irmão, mas quem vive pedindo esmola é pessoa sem esperança. Mesmo aqueles que são malandros, tá? Que você sabe que tem gente que até se faz de doente para pedir esmola dos outros, é malandro. Mesmo esses, são pessoas que não têm mais esperança de vida. Ela acha que só na falcatrua, só no 7-1, só na armação vai conseguir, enganando os outros, vai conseguir vencer alguma coisa. Ter um pouquinho pelo menos. Alguns são genuínos, autênticos, realmente estão precisando de ajuda. E muitos são tudo 7-1, armação, muitos, a maioria. Mas tanto um quanto o outro já está sem esperança. A única esperança que eu tenho, a ajuda dos outros, porque eu mesmo não consigo. Está faltando Deus. Cântico novo. Bom, vamos para o cântico novo. Mateus capítulo 16. Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Então Jesus está interrogando quem? Seus discípulos. Não são os pecadores, são os discípulos. Ele dizia o quê? Qual era a interrogação dele? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus queria que os seus discípulos, seus seguidores, dissessem para ele
quem os homens que não os seguia, os religiosos, estavam falando dele. Ele falou: eu quero saber de vocês, quem os homens estão dizendo que eu sou? E eles disseram: uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é o Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou até um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu? Presta atenção, Jesus está falando com quem? Discípulos. Jesus queria saber quem de fora achavam que ele era. Quem dessas pessoas que não me seguem dizem que eu sou? Aí os discípulos começaram a falar: uns acham que o senhor é reencarnação aí do João Batista, do Jeremias, do Elias, ou de um dos grandes profetas que voltou. É o que eles estão dizendo. Aí Jesus vai falando com quem ainda? Com seus? Quem vocês dizem? Eu quero saber agora de vocês. Esquece quem tem esse cântico velho lá fora. Eu quero saber de vocês que tem que ter um cântico novo. Quem vocês dizem que eu sou? Irmãos, Jesus está perguntando isso para a gente direto. Porque tem gente que não está entendendo quem Jesus é. Mesmo se filiando a uma igreja, se dizendo discípulo, batizado nas águas. A pessoa não está entendendo. E aí, o Pedro, toma a palavra, no versículo 16, e o Pedro vai falar assim, tomando a palavra, o Pedro vai dizer assim, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus, ele vai colocar em teste qual é o cântico que está nos lábios dos seus discípulos. Primeiro ele começa falando do pessoal lá de fora, que não segue Jesus. E eles falam: estão falando que o senhor é reencarnado aí, é o João Batista reencarnado, porque só falam de gente que já morreu, Você repara que só fala de gente que já morreu. Eles estão falando que o senhor é João Batista, estão falando que o senhor é Jeremias, que é um dos profetas, que é Elias, só gente que já morreu. Então, o senhor é a reencarnação desses grandes homens de Deus. É o que estão falando lá fora. Tá? E vocês que estão aqui dentro? Eu quero saber vocês. Quero saber se vocês já mudaram o pensamento. Se vocês já estão com um cântico novo nos lábios. Se vocês já compreenderam o que está acontecendo na vida de vocês. Se vocês já compreenderam quem é que vocês estão seguindo. Eu quero saber o cântico de vocês agora. Se vocês estão com um cântico novo. O que vocês pensam? Aí o Pedro se antecipou. Não é à toa que ele era líder, Se antecipou. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Falou bem João Barjonas. Ou Pedro. Simão Barjonas. Falou bem. E sobre esse entendimento, não é sobre o Pedro, como algumas religiões acham, não. Sobre esse entendimento é que eu vou edificar a minha igreja. Eu sou o único, eu sou o Cristo. Você está certo, você está com um cântico novo. Irmãos, pare de ter cântico velho. Pare de continuar achando que Jesus é aquele que te socorre somente na hora que você precisa. Isso é cântico velho. Uma hora Jesus vai cansar de ter misericórdia contigo, porque é cântico velho. Só procura quando precisa. Só procura porque sabe que Ele faz milagre. Sabe que Ele pode restaurar. Só nessas horas. Cântico velho. Uma hora a misericórdia de Deus vai... Não é que ela vai falhar. Ela não falha. Mas Ele não vai agir. Entendeu? A gente precisa buscar um cântico novo. E reconhecer Jesus como Ele é de verdade. Ele é o meu Salvador, meu libertador. Sem Ele eu não tenho vida, sem Ele eu não tenho nada. Sem Ele eu estou perdido. Jamais posso
contrariá-lo. Jamais posso deixar que o diabo use a maior arma que ele tem contra a minha vida, contra a minha relação que eu tenho com Jesus. A maior arma que o diabo tem para atrapalhar a minha relação com Jesus Cristo, qual é? O pecado. É por isso que a Bíblia fala que ele vive te cercando. Entendeu? A Bíblia fala em Hebreus 12. Você nunca leu Hebreus 12? Coloca para mim na tela aí, Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o quê? O pecado que tão de longe nos rodeia. É isso que está escrito? Perto. E aí ele fala o quê? Olha o verbo que ele vai usar. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Só ele, irmão. Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Acabou. Olhou para Jesus, corra, vai até ele. O Pedro mostrou que estava com um cântico novo. Virou a chave. Pensamento diferente. Pensamento novo. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu sei quem o Senhor é. Pedro, você vai ser o líder da minha igreja. Você agora falou a verdade. Você está com um cântico novo nos lábios. Eu estava meditando na minha Bíblia antiga. A Bíblia antiga é a melhor que a gente tem, a mais velha. Nunca jogue a sua Bíblia mais velha fora. Nunca jogue. Guarde ela. Ela é ótima, é a mais velha, é aquela que faz parte da sua vida, do seu corpo, da sua mente. Eu medito na minha Bíblia mais velhinha, a primeira que eu ganhei. Eu estava começando como obreiro, meu pastor me deu uma Bíblia de letra gigante, maior que essa aqui, até guardada até hoje. E eu vi uma frase de um pregador que eu gosto, que morreu em 2009, se eu não me engano, o Gordon Lindsay. Ele falava assim: uma vida cristã autêntica começa onde termina a vontade própria e começa a vontade de Deus. Quando você for capaz de abrir mão da sua própria vontade para fazer a de Deus, você começa a ter uma vida com Deus autêntica. É a partir daí. É a partir quando você começar a perceber que Jesus entrou e te libertou e tem te abençoado, e que Ele é o Senhor da sua vida, e que Ele é tudo para você, que Ele não é só um profeta, um abençoador, Ele é salvador, Ele é tudo para você. E você se tornar capaz de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade dEle, nessa hora, você se tornou um cristão autêntico. Uma pessoa que Deus olha, ali vai vitorioso. Porque a sua vontade vai querer prevalecer sempre. Sempre, sempre. Eu tenho vontade, você tem vontade, o pastor tem vontade, o missionário tem vontade. Nós somos humanos. Mas quando eu olho para as minhas vontades e começo a negar essas vontades, para não ficar longe de Deus, para não trair o Senhor, para não ir contra a vontade dEle, e entre a minha vontade e a dEle, eu escolher sempre a dEle, nessa hora, Deus olha para mim e fala assim: aí vai um homem perfeito, aí vai uma mulher perfeita, uma mulher forte, poderosa. Não é esse apoderamento que tem, falam tanto aí, esses movimentos falam aí, não. Amém, Jesus? É isso, irmão. Chega, já preguei demais, vamos orar. Fique de pé em nome de Jesus. Pai querido, espero que todos tenham entendido. Creio que o Senhor fez a obra completa aqui. Essa pessoa entendeu. E se ela estiver disposta a conhecer-te melhor, se ela estiver disposta a se render a Ti e entregar totalmente a vida dela a Ti, se ela estiver disposta a essa vitória, meu Deus, o Senhor é que nos dá vitória. Por intermédio de Jesus Cristo, o Senhor nos dá vitória. Essa vitória vem de Jesus Cristo. E o Senhor nos faz vitoriosos. Não porque conquistamos
tudo que estamos conquistando aqui na terra. Mas o Senhor nos faz vitoriosos, hoje nos vê como vitoriosos, a partir do momento que nós começamos a deixar as nossas vontades de lado e começamos a fazer as tuas vontades. A partir do momento que a gente vê o Senhor, levantamos um cântico novo, que te adora e te engrandece. Nessa hora que a gente vence o pecado, é aí que nós realmente somos vistos como vitoriosos diante dos seus olhos. Nessa hora estamos prontos, aí sim, para receber grandes bênçãos aqui nesse mundo, porque agora somos, aos teus olhos, pessoas vitoriosas. Senhor, eu abençoo quem vai assistir essa mensagem em nome de Jesus.